Então seja um servo do Senhor aonde você estiver, em nome de Jesus. E vamos falar hoje, meus irmãos, de uma passagem muito interessante também, onde Deus, Ele, através de uma pessoa, de uma mulher, uma sunamita, ela era uma serva de Deus, uma serva porque ela ajudava as pessoas, porque ela tinha um coração de ajudar as pessoas, de abençoar as pessoas. Isso também não podemos deixar que isso acabe em nós. E muitas vezes nós, por muitas decepções, nós vamos fechando o nosso coração e vamos deixando de ajudar. Acaba acontecendo isso, eu não vou ajudar mais, porque não adianta mais. Não é isso que nós, às vezes, quando falamos para nós mesmos, não compensa mais, já fizemos tudo e não adianta. Nós falamos isso, porque isso nos cansa, porque você está ajudando, né, e você não vê gratidão nisso, você não vê as pessoas sendo gratas nisso, você não vê as pessoas usando esse amor que você está dedicando a ela, para que ela possa crescer, para que ela possa multiplicar, né? E então, essa pessoa, esta mulher, sunamita, ela apenas acolheu o servo de Deus, ela preparou um local para o servo de Deus que passava por ali. Então Deus agraciou ela 2 vezes. 2 vezes Deus agraciou ela. Por quê? Porque Deus viu nela um coração de amor. Deus viu nela ousadia, determinação. Então, isso não pode sair de nós. Nós temos que estar exercendo isso em nosso coração, sempre. O amor, que é o dom maior que Deus nos ensinou, que é o amor. Ser determinado, ter ousadia, e nós vamos receber a nossa bênção, a nossa graça. Então ela recebeu tudo isso porque ela fez com amor, sem olhar algo em troca. Fez isso apenas por amor. Ela não fez nada ajudando hoje pensando, amanhã eu vou tirar proveito disso que eu estou fazendo. Muitas vezes eu falo isso porque nós fazemos, e o ser humano faz isso. Eu vou ajudar o fulano porque quem sabe amanhã eu posso precisar dele. Não é assim? Eu vou ajudar a fulana porque vai que amanhã eu preciso dela. Às vezes está fazendo bem aqui, mas pensando lá na frente, o que eu posso usufruir disso, o que eu posso aproveitar disso lá na frente nas pessoas. Então isso acontece muito. E esta mulher, ela fazia apenas pelo dom do amor que ela tinha, de acolher esse servo de Deus. Amém? Então vamos na palavra. Então está lá no livro de 2 Reis, capítulo 4. Eu sei que os irmãos já conhecem muito bem essa palavra, e que bom que todos conhecem, né? E nós vamos aqui exercer mais um pouco e aprender mais um pouco. Vamos ver o que Deus vai falar para nós, para o nosso coração nessa noite, né? Então esta mulher, eu consegui enxergar nela. Eu acho que se eu conseguir ver nela isso, imagina Deus, né? Eu vi que ela tinha um amor, eu vi que ela tinha determinação, e eu vi que ela também tinha ousadia. E eu creio que por isso Deus abençoou, e Deus quer isso de mim e de você. A palavra está lá no 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8, tá? É um texto um pouco longo, mas assim, é importante que nós vamos ler nessa noite, vamos aprender um pouco mais. Vamos ver o que Deus fez na vida desta mulher, né? A palavra diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali.
Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dissera: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando-a, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. Irmão, vamos dar uma paradinha aqui. Então, meus irmãos, para que entendamos essa palavra, essa mulher acolhia o profeta todas as vezes que passava ali, e ela sentiu no coração, falando com o seu marido, como lido aqui na palavra, em fazer um local onde o profeta descansasse. E porém fizeram, construíram, e ele ali certo dia estava descansando e sentiu em recompensar esta mulher. E esta mulher tinha tudo, eles eram ricos, eles tinham posse, como diz a palavra, mas não tinha filho. Então ele sentiu no coração em abençoar com o filho, e ela falou que o seu marido já era velho, né? Então na cabeça, na mente do casal, não tinha condições mais de gerar filho. Então começamos a ver aqui o que Deus pode fazer na nossa vida, o que Deus pode fazer na sua e na minha vida. Se aqui Deus prometeu um filho para esse casal já na velhice, agraciou a eles na velhice, e ela disse: não minta para mim. Falou para o profeta: não minta para mim, porque na mente dela jamais ela ia ter um filho, eles já estavam passados da idade, segundo ela disse que o marido dela, né? Mas aí o que acontece? Foi aí que começou a recompensa de Deus pelo o bom serviço prestado dela, feito ao profeta, ao homem de Deus. Então Deus age dessa forma, Deus age no impossível. Deus age no impossível da minha e da sua vida. Então aqui ela não estava fazendo nada em troca, tanto é que ela disse: não minta para mim. Ela não pediu o filho, mas é que no tempo determinado ela começou a gerar o filho e teve o filho. Então a primeira graça ela recebeu inteiro o filho. A primeira graça está aqui, mas em seguida esse filho morreu. Ele foi com seu pai aos segadores, à colheita, ao trabalho, e começou a passar mal, dor de cabeça, ai, dor de cabeça. E o servo levou para casa. Ao meio-dia ele morreu. E aí começa aqui, meus irmãos, a ousadia dessa mulher, a determinação dessa mulher. Por isso que Deus, deu a segunda graça a ela, pela ousadia, pela determinação, pela coragem. Que aqui começa a dizer assim. Aí vamos continuar aqui para você entender. Versículo 20. E ele o tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, sobre a cama do profeta.
e fechou sobre ele a porta e saiu. Veja bem, olha que ousadia dessa mulher. Não se desesperou, confiou no Senhor. Nem para o seu marido ela falou que seu filho estava morto, nem para o seu próprio marido ela falou. E ela disse assim: e chamou o seu marido e disse: manda-me já um dos moços uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Que ela fosse atrás do profeta Eliseu de novo, para que ele voltasse, porque ela tinha certeza que se o profeta voltasse, havia possibilidade desse menino, né, ressuscitar. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela diz: tudo vai bem. Olha aqui, de vez em quando nós falamos isso, as coisas não estão bem, mas não é porque não está bem que nós vamos ficar por aí se lamentando. Não vai mudar muita coisa, se lamentando, reclamando. Então aqui o filho estava morto, o filho dela estava morto. Sabe o que é isso? O seu filho está morto lá num quarto, e ela diz para o seu marido: tudo vai bem. Será que a gente teria esse mesmo equilíbrio, essa mesma ousadia, né? Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Olha mais uma vez, pergunta, né? O profeta mandou perguntar para ela: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. E ela mais uma vez disse: vai bem. E seu filho morto lá na sua casa, né? Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixa-a, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor o encobriu e não o manifestou. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Ela questionou agora, depois que seu filho morreu, questionou o profeta. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão, e vai, se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Ela quis dizer que não arredaria os pés dali. Ela não ia sair de perto do profeta, não ia voltar sem o profeta, né? E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Meus irmãos, olha aqui a segunda graça de Deus sobre a vida desta mulher, pelo simples tratar de um profeta, pelo simples cuidar de um profeta, de um homem de Deus, ao desempenhar, em executar o amor sobre a vida de uma pessoa, de um homem de Deus. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles e ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Glória a Deus. Então chamou a Geazi e disse:
chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Amém? Dá para dizer um glória a Deus? Se você entendeu a palavra? Deu para entender o que Deus fez mais uma vez na vida dessa mulher? Pelas atitudes dela, pelo fato de que ela ama o próximo, de que ela ama a obra de Deus, de que ela ama o obreiro de Deus. Meus irmãos, o obreiro de Deus pode ter todos os defeitos, porque ele é um ser humano. O servo de Deus, ele é um pecador como todo, mas se ele tem a unção de Deus sobre ele, ele tem que ser tratado de forma diferente, assim como ele foi tratado diferente por esta mulher sunamita. Deus também fez a parte dele. Deus deixou essa mulher por 2 vezes maravilhada. Imagine se isso acontecesse no nosso meio. Eu sempre gosto de trazer para nós, imagine se acontecesse comigo, com você. Olha essa mulher, aonde ela partiu em direção ao Monte Carmelo, atrás do profeta, de novo, porque o profeta ele saía, passava ali pelo Sinai, e passava, se hospedava, e partia para o Monte Carmelo. Então ela lembrou, pensou, bom, ele está no Monte Carmelo, e partiu atrás do profeta. Ela tinha tudo para se desesperar, chamar o marido, né, enlouquecer, porque o seu único filho, a bênção de Deus sobre a vida dela, mas não, ela foi atrás do homem de Deus, porque ela tinha certeza que Deus ia responder mais uma vez, né, pelo seu amor, pelo seu praticar o amor. Então para nós não resta outra coisa também, ao acolher bem as pessoas, ao fazer o bem, como um simples ditado, fazer o bem e não olhar a quem, e não deixar isso entrar em nós mais, ou sair de nós isso, de que não compensa mais ajudar ninguém. Eu quero viver agora a minha vida, e nós falamos isso, eu falo isso porque nós falamos, agora eu quero viver a minha vida, mas nós não sabemos o que Deus tem preparado para nós, nós não sabemos o que Deus tem preparado para nós amanhã, lá na frente. De repente a gente está com as mãos na nossa bênção, mas pelo simples fato de que nós estamos retraindo algo que tem que ser liberado, Deus também segura as bênçãos. Então se você quer abençoar alguém, você quer ajudar alguém, ajude, né? Que essa mão dá, essa que não precisa te enxergar. Não precisamos divulgar o que nós fazemos de bom, porque nós não precisamos disso. Nós temos já o amor de Cristo em nós, que é maior que tudo. Nós já temos esse amor de graça sobre nós. Não precisamos mais mostrar nada para ninguém, provar nada para ninguém. Tem momentos que você tem que dizer o não, e isso dói na gente, isso é ruim para a gente, né? Então, mas se você quer abençoar uma pessoa, quer ajudar, ajude, mesmo que ela não vai te agradecer nunca, mas não deixa de praticar esse dom que Deus te ensina, que Deus nos deu. Não deixa brotar nada de ruim no seu coração. Hoje entendemos aqui que essa mulher foi 2 vezes agraciada por Deus. O que Deus via tanto nela? O que será que Deus viu nela, que Deus também não pode ver em mim e você? Só em ela fazer um cômodo lá e hospedar um profeta, um homem de Deus. Se bem que hoje existe, meus irmãos, muitos sugadores, isso eu posso dizer para você, e deixa você lá na lona. Então pedimos ao Senhor sabedoria também, para poder se dar bem. Então há uma importância muito grande em você pedir discernimento de Deus, aonde que você vai ajudar, a quem você vai ajudar, porque às vezes
tem um inimigo também do outro lado, querendo ver você na lama. Mas nesta palavra Deus provou que Ele tem algo importante para nós, tem algo especial para você. Pratique o amor, a ousadia, a determinação, como esta mulher, ela praticou. E que ousadia, né? É em não avisar nem o seu próprio marido, o pai, que o seu filho tinha falecido, que o teu filho tinha falecido. Imagina, né? Imagina nessa história. Entra nessa história, imagina, né? O marido não ficar nem sabendo que o filho estava morto lá num quarto fechado. Mas enquanto ela não trouxe o profeta, ela não sossegou. Agora vamos tirar assim, fazer uma comparação. Quando adentraram na sua casa, o menino morto, qual seria a expectativa, né? Qual seria a expectativa nesse profeta? A maior possível, né? Então essa mulher, essa família sunamita que hospedava o profeta, sempre fez o melhor, sempre executaram o amor de Cristo, o amor ao próximo. Então assim, muitas vezes também em nossa casa passa lá um servo de Deus querendo pregar uma palavra para nós. Hoje não, mas muitas vezes nós falava que não tinha tempo. Lá atrás, quando a gente não era convertido, não tinha esse discernimento, nós falávamos que não tinha tempo. Nós estamos ocupados, estou de saída, passa outra hora aí. E muitas vezes as pessoas falam que não tem ninguém em casa, e tem, mas o servo do Senhor está passando, independente qual é a igreja dele, o ministério dele está levando a palavra. E quantas vezes nós batemos a porta deles, nós não recebemos o servo de Deus. Se é o falso profeta, ele vai se acertar com Deus. Então receba bem as pessoas, ama bem as pessoas, demonstra o amor de Deus às pessoas. Então essa é a mensagem que eu queria transmitir aos irmãos nessa noite. E eu creio que Deus falou comigo muito forte sobre essa passagem, sobre a ousadia, a determinação dessa mulher. Você tem sido um homem ou uma mulher determinado, corajosa, ousada, ousado? Às vezes nós precisamos mais disso, determinação, ser mais determinado. Às vezes precisamos ser mais ousados. E assim, meus irmãos, desde que nós não saímos da linha, né, da palavra de Deus, nós temos que adentrar, nós temos que receber, nós temos que falar, nós temos que executar, nós temos que ir atrás dos nossos sonhos. Amém? Lembre-se disso. Pratica o amor. Não peça nada em troca. Não faz isso por barganha. Pratica isso como o maior dom que Deus nos deu. Amém?